Legal. Pastor, deixa eu perguntar para o senhor agora em relação. Quem geralmente faz essa pergunta é a Abigail, mas hoje vai ser eu. É, o que é o pecado? Boa pergunta, né? Geralmente sou eu que faço aí. Geralmente essa é da Biga, mas hoje vai eu. É. O que seria o pecado em si? Vamos botar assim, uma definição do pecado. Bom, teologicamente, o pecado ele é um mal que pode ser considerado como um mal moral, né? Que ele surge na humanidade com a desobediência do homem, né? No caso, na humanidade, né? Se eu for um pouco mais para trás, que é o máximo que a teologia consegue chegar, que é a origem do mal, né? A origem do mal, desse mal moral que a gente chama de pecado, possivelmente ele nasce ali com o livre-arbítrio, que até os seres angelicais, segundo Judas, o livro de Judas, versículo 8 ou 9, se não me falha a memória, ainda puxar aí depois, ele fala que até os anjos tiveram poder de escolher, né? E os anjos, deixando a sua habitação natural, decidiram pecar contra Deus, né? Tudo nos indica que o mal, o pecado, ele vai nascer com a desobediência de um ser espiritual, né? Satanás, né? Que não era o Satanás, né? Se tornou futuramente o adversário. Na tentativa dele não querer mais obedecer a Deus, ele usou o livre-arbítrio dele para desobedecer a Deus, querendo ser maior do que Deus. Ali o mal nasce ali. É o máximo que a teologia consegue chegar, né? Dessa origem do pecado. Então, quando um homem está no Éden, o pecado já existe? Ele está oculto diante dos olhos de Adão. E obedecer a Deus era fazer com que esse mal continuasse oculto. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era uma proteção de Deus, ao mesmo tempo que era uma obediência, uma fidelidade que Deus exigia de Adão, era também uma proteção para que esse mal não entrasse no mundo. No momento que ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele abriu uma janela, nem janela, cara. Ele abriu uma porteira bem grande e o pecado ele entra na humanidade. Então o pecado, assim, incluindo, é um mal. É o mal, é a origem do mal, um mal moral, né? Que ele vai deformando a humanidade. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que é isso? O que é ser imagem e semelhança de Deus? Deus tem alguns atributos, né? Que são divididos em dois. Tem os atributos comunicáveis, o que ele comunica, e os incomunicáveis que pertencem só a ele. Então, deixa eu começar com os incomunicáveis. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Isso são atributos que pertencem só à divindade, só ele tem. Agora, tem os comunicáveis. Ele é santo, ele é verdadeiro, ele é bondoso, ele é misericordioso, né? Ele é justo. Então, esses atributos ele compartilha com a humanidade, com os homens. Então, quando um homem é feito à sua imagem e semelhança, ele recebe esses atributos de Deus. Quando o pecado ele entra, ele deforma isso. Então, o pecado é um mal moral. Ele deformou a imagem e semelhança de Deus. Então, os homens eles não conseguem refletir mais perfeitamente a imagem de Deus, que é o protótipo original. Jesus, ele é um homem perfeito. E ele reproduziu isso na sua vida. Então, quem quer ser um homem perfeito, ou a imagem de um homem perfeito, é Jesus encarnado. Ele é o homem perfeito. Então, o pecado deformou a parada toda. Então, o que é pecado? Pecado é um mal. O original que entrou através da desobediência. Desobedecer é pecado. Toda vez que você desobedece, você abre uma porta para o pecado. Desobedecer o quê? Desobedecer às leis de Deus. Passou da lei de Deus, define, pecou. É transgressão, né? Transgressão também é pecado, no caso. Transgressão é você ir além de um limite estabelecido. Qual era o limite de Adão? A árvore. A árvore é o limite dele. Porque todo ser, ele tem limite. E há uma falsa sensação no mundo de hoje, moderno, de que não se tem mais limite. Faz o que quer, o importante é ser feliz. Vai. O importante é ser feliz, não importa como. Né? Chamado... Estava lendo um mito de
Narciso, né? O narcisismo, né? Cara, ele se esquece de todo mundo e ele se apaixona pela própria imagem dele, né? Isso é um mito grego. Ele fica tão encantado com a imagem dele no lago que ele fica ali. Ele quer abraçar a imagem dele e não consegue. Ou seja, ele só se importa consigo mesmo. Quando você fala que alguém é narcisista, é o cara que só se importa com ele mesmo. E o mundo é assim. Não tem limite. Eu faço aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá feliz. Ele vai quebrando um monte de princípio, um monte de regra. Mesmo quando o homem era perfeito no Éden, isso não era sinal que ele não tinha limite. Ele tinha um limite, mesmo perfeito. Qual era o limite? A árvore, pô. Só tinha um limite, só só um um, mandamento cara. praticamente. Dá pra comer Só tudo, uma. mas menos aquela. Só um. Pastor, agora existe, né, um questionamento, né, uns debates aí, a gente, quando conversa, muita gente fala, existe alguma forma de o homem não pecar? Porque, né, ser de santos e tal, né, buscar não tá no pecado, tem todo esse discurso, mas a Bíblia Sim. fala que, às vezes, só de você pensar, Sim. já tá pecando, que Sim. já fomos concebidos em pecado, Sim. e tal, a natureza caída do homem, ou seja, a gente já tá arruinado, enfiado no pecado de alguma forma. Sim. E aí, como não pecar? Como ser botar um ser, né? Ficou meio esquisito. Mas um ser separado, uma pessoa longe do pecado e um, né? Santo, vou usar essa palavra. Pode usar, né? Ser santo. Santo é um atributo que Deus compartilha. Por isso que ele Como fala, é que ser faz isso? santo, né? Conta aí, Como é? pastor. Porque às vezes dá vontade da gente gastar o réu primário com o varão do lado. Como é que faz, pastor? Existe uma maneira. Gálatas 5:17. Paulo diz assim: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, que são os desejos, né? Então existe uma maneira, existe um método de você não andar em pecado. E deixa eu dividir isso aqui. Não andar em pecado não significa que somos impecáveis, né? Impecável é só aquela loja, não vou fazer propaganda não. Só uma loja de roupa, pronto. Não viver no pecado não significa que estamos sujeitos a pecar. E aí João fala isso na sua primeira epístola. Ele diz: se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso. Então há uma possibilidade. Mas o mesmo João diz assim: aquele que vive pecando é filho do diabo. Aí você fala: pô, que doideira, mano. Então calma aí, se eu digo que eu não tenho pecado, então eu tô mentindo. Tô fazendo Deus de mentiroso. Porque todos nós estamos sujeitos a pecar. Mas ao mesmo tempo, se eu vivo pecando, João diz que nós somos filhos do diabo. Então, onde está o equilíbrio disso aqui? É. O equilíbrio está no seguinte: o salvo, o que foi salvo por Cristo, que recebeu a graça, de fato, ele passa a andar em espírito. Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? Aí ele vai fazer lá em Romanos 8, dizendo que agora nós não andamos mais na carne, mas andamos no espírito. Ok? Andar no espírito é você não cumprir os desejos da carne. Entretanto, João diz que nós estamos sujeitos a pecar. Mesmo sendo salvos, nós estamos sujeitos a falhar. Não andamos mais no pecado, mas mesmo assim ainda cometemos falhas. Por quê? Porque nós não temos um corpo ainda transformado, daqui a pouco vamos falar dele, do corpo glorificado. Nós não temos um corpo glorificado ainda. Esse corpo, ele ainda é tocado pelo pecado. Por isso que Paulo diz que em parte somos salvos. Por que em parte? Porque esse corpo aqui ainda é o corpo velho. É o corpo tocado pelo pecado ainda. Quando recebemos um corpo novo, glorificado, aí sim, o pecado desaparecerá. Então, ao mesmo tempo que nós não vivemos mais no pecado, como o mundo vive, nós estamos sujeitos a pecar. E às vezes pecamos. Conseguiu pegar Sim. a diferença? Que nós não podemos negar que cometemos falhas, mas nós devemos afirmar que uma vez que recebemos a Cristo, não vivemos mais. É porque a nossa Na natureza prática do pecado, também, é a nossa né? natureza. A natureza é pecaminosa. A natureza pecaminosa, ela está inclinada. Nós não fazemos força para acertar. Desculpa, nós não fazemos pecar. força para errar. Nós fazemos força para acertar. É porque o pecado não dói, né, pastor? Porque não dói. E você imagina um homem inclinado, né?
a nossa natureza adâmica, ela já está inclinada para o mal. Já está lá, vai facinho, leve e solto. Não precisa nem do diabo. Não precisa do diabo. O diabo ele só vem trazer uma tentação. Coloca só as bandejas lá para poder você te dar uma tentação maior. Mas você não precisa nem do diabo para pecar. A própria inclinação nossa já está para o mal. Então ninguém faz força para errar. É porque eu não sei qual é a parada, mas, por exemplo, uma batata frita é bem mais gostosa do que uma folha de alface. Mas é um alface que faz bem. A batata frita, né? Sim. Em excesso ali faz mal. Ou seja, o pecado sempre é mais fácil você pecar do que você não pecar. Sim. O pecado ele sempre traz prazer. Sim. É esquisito isso. Por que isso rola, pastor? Por causa da inclinação. Nós estamos inclinados para o pecado. Culpa de Adão, né, pastor? É. Tem que culpar alguém, né? Culpa alguém, né? Tem que culpar alguém. Pô, Adão. Porque a gente é muito mais fácil pecar, né? A gente às vezes conversa com jovens e fala, realmente você largar a igreja, você caçar as coisas do mundo, é muito mais confortável, porque na igreja a gente só tem aflição, né, pastor? É um negócio complicado você conviver em comunidade, principalmente quando se trata de igreja. É problema o tempo todo. Tem muita gente que às vezes até brinca, cara, você quer aceitar Jesus, vai ter aflição. Esse negócio dessa teologia aí que só vai ser bonzinho, que vai ser... Os seus problemas acabaram, se não vai rolar. No mundo tereis aflições. Aflição direto. E aí, se você vai viver, de repente, no mundo, né? Vou botar aqui... Agora eu tô fazendo um advogado do cão, né, Bíblia? Se você for viver no mundo, é bem mais fácil, porque você não tem regra a cumprir. Sim. Domingo, em vez de você ficar enfiado dentro da igreja trabalhando pro Senhor, você vai pra praia, você vai pro shopping, né, vai tomar uma cerveja, vai, né? E você ir à igreja é complicado, porque chega lá, você é cobrado, chamado a atenção. Então, assim, se a gente for olhar no olho, né, nós, seres humanos, né, carne humana, né, é muito mais fácil você não ser crente, você não ser servo de Deus, ou não tentar andar nessa santidade toda e deixar o barco tocar. E aí, o que eu falo pro cara, pastor? Assim, o que a gente fala, mano? A gente vai falar da vida eterna e tal, né? Aí o questionamento em que momento vai vir essa vida eterna? Como é que isso vai acontecer? Você vai morrer e aí a gente vai ganhar um novo corpo, a gente vai para uma nova cidade, a gente vai receber uma situação que não vamos pecar mais, porque rola, até tem uma amiga, desculpa, amiga, tu vai falar alguma coisa? Pode falar, pode falar. Depois eu complemento. Não, porque eu tenho uma amiga que, por exemplo, ela sempre fala assim, ela fala sempre assim, é muito chato o céu, porque vai chegar lá, vai estar todo mundo vestido de branco, cantando umas musiquinhas né? Amém, amém, amém. Porque às vezes tem essas pregações, né? Essa ideia. Aí essa ideia. Vou lá, muito chato isso, não sei o quê. Então, assim, às vezes rola de até o cara ter uma ideia de que o céu também vai ser chato, entendeu? Tipo, então, assim, eu já ouvi, minha filha, tu vai pregar e fora tu escuta cada coisa, né, pastor? E aí já ouvi. Só heresia, né? Só heresia. E aí, como é que a gente argumenta? Vai, Big, até complementar em que sentido, né? Não, é porque, tipo assim, até falar, porque às vezes a impressão que dá é que a vida do crente é uma vida muito... chata. Não é. E não é. Eu cresci lendo, né, Salmos 1, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, não é custoso. Não tem prazer, dá pra encontrar. Eu vou só complementar a pergunta. Existe também o prazer de você estar ali cumprindo a lei do Senhor e meditar nele? Sim. Aí nós vamos entrar no fator espiritual da salvação. Porque ser cristão não é cumprir regra. Ser cristão não é ir à igreja. Ir à igreja é um detalhe. Ir à igreja se torna prazeroso quando você é salvo por Jesus. Então não se torna um peso ir à igreja. Entendeu? Não se torna um peso você querer fazer a vontade de Deus quando a graça te abraça. Quando a graça entra em você, entra em mim, cumprir as leis de Deus se torna um prazer. Embora, às vezes, a gente tenha as nossas lutas e os nossos embates. A gente sabe que servir a Deus e estar ao lado de Deus é o caminho melhor a ser seguido e a ser tomado. E isso a gente faz mesmo
renunciando, às vezes, às nossas paixões, renunciando à nossa carne. Só quem foi salvo por Jesus pode explicar o quanto é prazeroso fazer isso. Então não se torna um mero cumprir de regras. Às vezes a ideia que se passa, pela falta de conhecimento, é que ser crente é deixar de fazer alguma coisa. E quando o cara entra nessa vibe, ser crente é deixar de fazer alguma coisa. Ele começa a entender o evangelho errado. Ou seja, é como que se ele, para ele ser crente, ele precisa fazer alguma coisa. Na realidade, eu faço alguma coisa porque eu fui salvo. Eu não faço para ser salvo. Eu faço porque eu já fui. A santidade, que é o que Paulo ensina muito nas suas teologias, não é um fator para a gente se salvar. Porque senão eu estaria jogando o fator andar em santidade para ser salvo. Eu estou anulando a cruz. Ok? Uhum. Na realidade, nós andamos em santidade não é para se salvar. É porque fomos salvos. Porque fomos salvos, passamos a ter uma vida santa. Então isso vai ser natural. Porque a santidade é uma progressão. É algo contínuo. O John Wesley falava muito isso, né? Essa progressão da santidade. Então, quando você é salvo por Cristo de verdade, as suas ações, elas vão mudando de acordo com o tempo. Ela citou o Salmo 1. Eu tenho prazer na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Presta atenção, não é algo custoso, é algo prazeroso. Então tem como eu ser cristão. Aí ele falou, eu tenho como ir pro shopping, pô, eu vou pro shopping, né? Nós vamos pro shopping, nós vamos lá na praia. Não tem problema nenhum, cara. Nós vamos sair com a família, devemos fazer isso. Curtir, viajar. Mas eu faço tudo isso glorificando a Deus. Aí é diferente. Porque o mundo faz tudo isso, só que não glorificam a Deus. Nós também fazemos, mas glorificando a Deus. Esse é o peso. E essa é a importância, né? De você caminhar, mas tendo ali a lei, tendo ali o conhecimento. Você precisa de uma lei para te reger, pô. Isso. Porque você falou sobre Romanos, né? Sim. Que Romanos também, né, vai falar sobre eles aceitarem, mas eles, como o imperador lá tinha expulsado, né, os judeus, então eles levaram a Torá, né? E aí, como eles não tinham a lei, eles adoraram outra imagem, né? E conheceram a Deus, mas não reconheceram, né? Eu tô falando que o senhor vai saber, vai explicar melhor. Não, quando você está se referindo ao bezerro lá de... Romanos 1. Romanos 1. Ah, sim. Romanos 1. Paulo fala da lei, né? Conhecendo a Deus, mas eles não tinham, né? Exatamente. Tem um grupo de pessoas, ele fala da lei interna, né? Que é uma lei interna no coração do homem. Tem pessoas que conhecem a lei, mas não praticam ela. E o conhecer para Paulo não quer dizer nada. Ele quer saber se aquilo influencia a tua vida. Por exemplo, você falou de uma... refrigerante, né? Todo mundo sabe que faz mal para a saúde. O fato de eu ter informação que o refrigerante faz mal não significa que eu vou usar aquilo a meu favor. Eu sei que o refrigerante faz mal, mas eu tô aqui bebendo. Ou seja, o fato de eu saber não significa que eu estou sendo impactado por aquilo. Então tem muita gente que sabe, conhece, lê a Bíblia, tem informação, mas não deixa que a Bíblia molde a sua vida e seu caráter. Ele simplesmente só tem informação. E a teologia de Paulo é essa. Ele não quer que você tenha informação. Ele quer que aquela informação que você tem mude. Que impacto vai causar na tua vida. Então o evangelho, ele não é discussão filosófica. Vou ficar aqui debatendo contigo filosoficamente. Não. Ele tem que causar um impacto. E o impacto que ele causa é mudança na sua vida. Nunca aceite o evangelho que não causa impacto, que não cause mudanças. Ele é falso. O evangelho verdadeiro, ele causa mudanças. E aí se torna prazer. Não dá para você dizer que se converteu e não apresentar nenhuma diferença, uma mudança, então, no caso. Não. Tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Mas essa mudança, ela não é algo custoso. Deixa eu melhorar. Às vezes você vai encontrar seus embates, sim. Você vai ter que lutar contra a carne. Né? Há uma guerra entre a carne e o espírito, assim. Tá?
Mas essa mudança ela vai acontecendo de dentro para fora. Não é uma imposição de regras. Se tornar imposição de regras, acabou. Você não funciona assim. Tem que ser algo que vem movendo de dentro para fora, que é chamado de regeneração, que é uma obra provocada pelo Espírito Santo. Quando ele entra de dentro do homem, ele vai provocando essa lavagem interior e esse homem vai mudando. É o nascido de novo. Jesus fala para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino. Ou seja, não é estar inserido num corpo de uma igreja visível. Porque tem gente que está na igreja visível, mas não faz parte da invisível. Você fala, que doideira, né? Quem falava isso era John Wycliffe, um pré-reformador, né? Ele era inglês e ele lutou contra, né, um formalismo papal, né? Que era aquela igreja visível, composta de um monte de pessoas, de um corpo de líderes, tudo visível. E o Cliff falava o seguinte: olha, tem gente que faz parte da igreja visível, mas não faz parte da invisível. Ou seja, ele está fazendo uma crítica ao Papa, né? Na época. Caramba, forte. Ou seja, tem gente que está dentro do... O que é uma igreja visível? É uma igreja... Vamos lá para a igreja visível. Tem o pastor, tem o obreiro, tem o presbítero, tem o grupo lá de jovem, tem o grupo de adolescente, o grupo das irmãs, olha lá, dependendo da liturgia da sua igreja, né? Tem lá... Todo mundo vê aquilo ali. É a igreja da placa, é a igreja do CNPJ. Essa é a igreja visível, pô. Ela é importante? É. Eu faço parte dela. Mas existe uma outra igreja chamada Corpo de Cristo, noiva do Senhor. Essa é invisível, pô. Essa é invisível. E às vezes eu posso fazer parte da visível, eu posso estar sentado até no altar, até usando o microfone, mas não sei da invisível.